Abraão e Ló se separam. Abraão saiu do Egito com a sua mulher e com tudo o que tinha e foi para o sul de Canaã. E Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Abraão era muito rico, tinha gado, prata e ouro. Ele foi de um lugar para o outro, até chegar à cidade de Betel. E dali foi para o lugar que ficava entre Betel e Ai, onde já havia acampado antes. Abraão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus, o Senhor. Ló, que ia com Abraão, também levava ovelhas, cabras, gado, empregados e a sua família. Não havia pastos que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por isso, os homens que cuidavam dos animais de Abraão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo, os cananeus e os perizeus ainda estavam vivendo ali. Um dia Abraão disse a Ló: Nós somos parentes chegados, e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Escolha. A terra está ali. A terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló olhou em volta e viu que o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor. Ou como a terra do Egito. O vale era assim antes de o Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e de Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção leste. E assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acampando até chegar a Sodoma, onde vivia uma gente má que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Promessa de Deus a Abraão. Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abraão: De onde você está, olhe bem para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Agora vá e ande por essa terra. Agora vá e ande por essa terra, de norte a sul, e de leste a oeste, pois eu a darei para você. Assim Abraão desarmou o seu acampamento e foi morar perto das árvores sagradas de Mamré, na cidade de Hebrom. E ali Abraão construiu um altar para Deus, o Senhor. Então, nas leituras de hoje, que é Gênesis 13, vemos no começo Abraão e Ló, que se separam, pois Abraão era rico e Ló tinha muitas coisas, muitos animais, e Abraão também. No lugar onde que eles ficavam juntos, eles tinham que colocar os animais perto uns dos outros.
E assim não tinha gado, não tinha lugar para que os animais se alimentassem direito. E os empregados de Abraão e de Ló ficavam brigando entre si para que os animais pudessem comer. Então Abraão decide falar. Desculpa. Então Abraão decide falar para Ló. Desculpa. Então Abraão decide falar para Ló que ele escolha um lado. Ele escolha, por exemplo, o leste, ele vai para o oeste. Se ele escolher a direita, Abraão vai para a esquerda. Ele vai para o lado contrário que Ló escolhesse. Então Ló escolheu o lado do Vale do Jordão, porque lá era um lugar bonito, tinha muitos rios, e como diz na leitura, no versículo 10, era como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. Ou o vale era assim antes do Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e de Gomorra. Então, por isso que Ló e Abraão se separaram, porque não tinha espaço para os animais deles comerem. Então eles tiveram que se separar. E depois que Ló foi embora e Abraão foi para a direção oposta, que Ló foi acampar até chegar em Sodoma, onde vivia uma gente muito má, que cometia pecados horríveis contra Deus, Abraão ficou em outro lugar, na terra de Canaã. E a partir do versículo 14 fala da promessa de Deus a Abraão, daquela promessa que eu acredito que vocês conhecem, que é que Deus prometeu a Abraão, naquele lugar que ele havia construído aquele altar para Deus. Ele fez a promessa de que os descendentes de Abraão seriam muitos, como os grãos de pó da terra, que não daria para contar os descendentes de Abraão, de tantos que ele teria. E também Deus pediu para que Abraão olhasse para o sul, para o norte, para o leste e para o oeste. Porque ele falou no versículo 15: eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Então essa foi a promessa de Deus para Abraão. Ele prometeu que as terras que ele estivesse olhando ali, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, que seriam dele e dos descendentes dele. E que os descendentes dele seriam tão numerosos como se fossem os grãos de pó da terra, que não dariam para contar. Então essa foi a leitura de hoje, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, deixem um like, compartilhem para que a palavra de Deus chegue a mais pessoas, cada vez mais, para evangelizar as pessoas do mundo inteiro. Que Deus abençoe cada um de vocês que ouviu essa leitura, espero que vocês tenham um ótimo dia. E até a próxima leitura, se Deus quiser. Tchau, gente.